Olá, amigos, bem-vindos à IPG Family Cast. Nós estamos muito felizes de trazer essa novidade para você e sua família através da IPG Family Cast. Nós tivemos por muito tempo a Escola da Família, que era presencial, e agora a gente está evoluindo nessa febre de podcast no mundo. Nós chegamos aí através do Family Cast da IPG. Muito bem-vindos, desfrutem, cada dia vai ser especial. E hoje nós temos uma convidada conosco, Camila Serradura. Muito bem-vinda ao nosso IPG Family Cast. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada e muito feliz por estar aqui, fazendo parte do Family Cast da IPG. Você é orientadora educacional da IPG Atibaia. E você já está aqui há quanto tempo? E me fala um pouquinho, o que significa IPG para você, Camila? Bem, eu estou aqui desde 2022. A IPG para mim significa muito além de um trabalho. Tem a ver com um propósito de vida no qual eu tenho o privilégio de fazer através daquilo que eu amo, que eu tenho como propósito futuro, pessoas. O meu coração bate de tal forma, chega a ser inexplicável aquilo que eu acredito nas pessoas, né? Sou uma entusiasta, Mário, né? Muitas são as ideias, o futuro, o valor da família, o valor da conexão. Então, fazer tudo isso através da IPG, para mim, é maravilhoso. Então, eu posso fazer isso através de muitas frentes, com uma equipe linda, que faz parte de tudo isso, através da orientação, através do projeto de vida, do atendimento às famílias. E são várias peças de um grande quebra-cabeça que traz essa oportunidade de ter como foco pessoas. Nós estamos falando de Family Cast. Me fala da sua família. Bem, eu sou casada com o Paulo César. Esse ano faz 15 anos só de casamento. Uau! Tenho uma filha de 9 anos. Agora em junho já faz 10. Mas tem tamanho de 14, tem tamanho 15, de né? 12, 13, né? 9 anos com 1,56 m. Uau! Não é... Ela, de fato, é alta, é alegre, né? Eu sou uma pessoa, como eu disse, que amo estar viva, amo ter a minha família. Sou muito grata a Deus. Então, falar do Paulo e da Catarina para mim é uma delícia, porque eles me trouxeram uma oportunidade de vivenciar a minha própria família, né? Através de uma nova história, através daquilo que muitas das vezes a gente não consegue fazer na nossa família de origem. Ter um desfrute da minha família que o Senhor me deu é maravilhoso. Que legal, que legal. Interessante que nós começamos, né, nesses últimos anos, a Escola da Família. E eu lembro que quando nós, anos atrás, quando demos o nome da escola de EIPG, Escola Internacional Preparando Gerações, nós pensávamos que o preparar gerações, a ideia é os alunos de hoje e os alunos do futuro. Só que nós descobrimos que o Preparando Gerações também tem a ver com a geração que vem antes, que são os pais. E nós temos focado muito, né, na Escola da Família, ajudar esses pais a serem pais. Fala um pouquinho da importância, então, da família estar unida no projeto Educação com os Filhos. Nossa, é de suma importância, eu diria que é essencial. Porque a gente fala muito de uma infância, que é uma infância curta. A gente pega hoje pelo Estatuto da Criança, a legislação vigente no Brasil, ele se torna adolescente com 12 anos. Então, nós estamos falando de uma história no qual os pais investem, principalmente nessa primeiríssima infância, nessas raízes, né? Nessa base, no qual vai reverberar para toda a sua história, né? Para a vida adulta. Então, pais conectados, pais que estão ali realmente inteiros na sua relação, tanto como pai e mãe, quanto cônjuge, quanto matrimonial, uma família realmente que, de acordo com aquilo que ela é, independente se casado, se não, mas uma família inteira, né? Entregues por uma real conexão e uma história com seus filhos, faz total diferença para a vida adulta. Então, a infância pode durar pouco, mas, na verdade, ela tem reflexo para o resto da vida da pessoa. Que legal. Você falou sobre raízes.
Fala um pouquinho quais são algumas raízes e por que os pais precisam desenvolver raízes profundas para fortalecer essa árvore, né, linda, frondosa que é a família. Sim. Olha, se a gente parar para pensar hoje, nós estamos imersos em tanta correria, né? Em tantas atividades, em tantas funções, que muitas das vezes nós estamos falando de raízes enfraquecidas, raízes rasas, que não há profundidade. Por quê? Porque nós, em muitos momentos, estamos preocupados em então somente atender demandas, a resolver circunstâncias diárias e nos esquecemos dessas necessárias raízes profundas, que tem a ver com o olho no olho, o dizer eu te amo, a conexão real, o toque de carinho, a presença, o resolver conflitos, uma comunicação efetiva, uma empatia não só do papel do pai e da mãe com o filho e do filho com os pais. Certo. Na verdade, é uma construção muito grande, no qual ela inicia desde a tenra idade. Às vezes a gente para e pensa, isso aí tá longe ainda de eu tratar, mas não. Os princípios, os valores, eles devem ser falados e tratados desde o nascimento, né? Na verdade, desde a barriga, no qual a criança já sente, né? Sente a presença, sente o tom de voz, sente a ambiência no qual ela está sendo gerada, né? Então, falar de raízes profundas tem a ver com o se conhecer, o conhecer o outro, o estar disponível para mudanças. São muitos detalhes, né? Verdade. O que pega hoje na família? Quais são os maiores desafios hoje que a sociedade tem enfrentado e as famílias têm enfrentado? Uau, são muitos, né? Eu diria que, acho que o top one que eu falaria aí são a questão de distrações. O quanto as famílias estão distraídas. Distraídas pelas telas, distraídas pelas redes sociais, celular, séries, distraídas pelo excesso, como eu falei há pouco, de tarefas e funções, no qual temos que trabalhar, temos que cuidar da casa, temos que lidar com pessoas, mas a distração, eu percebo que tem gerado uma falta de conexão efetiva. Eu diria que esse seria assim, o top one das relações familiares. E isso reverbera em tudo, aqui na escola, dentro de casa, na saúde efetiva integral, né, da criança, do adolescente e assim por diante. Quando a gente estudou, não tinha tela. Não. Tinha tela que ficava em casa, que Sim. era televisão, né? E hoje as telinhas fazem parte do dia a dia. Dá um exemplo prático, orientando os pais, como que eles podem lidar com isso para diminuir, assim, coisas práticas que eles podem fazer para reduzir o contato dos filhos com as telinhas em casa. Esse é um assunto muito vasto, né? A tela, falando dessa geração, eles nascem já imersos nisso. Tanto é que muitas vezes a gente fala isso com eles, a gente fala, não adianta você falar que na sua época era diferente, porque de fato era, né? Com certeza. E isso é difícil deles mensurarem. Nós temos um antes e um depois. Eu falo que nós, como pais, somos aí aqueles percussores de como educar uma geração já imersa, no qual são nativos da internet, né? Então, de fato, para eles, não é uma tarefa fácil de discernir o tempo, o modo, a quantidade, o que ver, o que não ver. Então, proibir não é esse o caminho, exceto se for muito pequeno, né? Porque a gente precisa tomar o cuidado de quando precisa ser entregue, o tempo e assim por diante, mas o que ver, né? Então, eu diria que o mais importante eu faço uso da tela de uma forma ativa ou passiva? Eu só estou recebendo conteúdos, esses conteúdos estão me levando para onde, né? Quais são os drives que eu estou colocando para dentro de mim, né? Porque muitas das vezes nós estamos falando de crianças e adolescentes que passam 6, 7 horas por dia no celular, né? No tablet. E aí eu vou muito além de um entretenimento. Eu tô falando de algo que gera, inclusive, um caráter formativo, né? Porque se a gente parar para pensar, às vezes ali pais que trabalham, ficam ali fora de casa de 8 a 10 horas, depois do tempo que se conecta com o filho, janta, as tarefas, banho, qual que é o tempo que o pai e a mãe têm ali destinado a uma conversa efetiva, a uma conexão real? Então, 2 horas, 1 hora no dia... Quem está ganhando? Quem está ganhando 7 horas de conteúdo
Então, eu estou falando de algo que se torna, inclusive, formativo para o caráter da criança e do adolescente. No qual a gente, nessa fase de maturação neural, nós falamos muito sobre neurônios espelhos, sobre reprodução, sobre necessidade de pertencimento. Então, eles vão recebendo muitas e muitas informações e precisam, de alguma forma, replicar isso para algum lugar. E, às vezes, replicam chamando a atenção da falta da conexão com os pais, replicam no comportamento, no vocabulário inadequado. Nossa, são inúmeras aí as frentes. Teríamos que ter um longo tempo só para falar de telas, e Mário. Que outros desafios você vê que a família hoje enfrenta, Camila? Olha, eu também acredito que, além dessa questão da distração, o desafio de eu não reproduzir a minha história e quem eu sou no meu filho. Muitas das vezes a gente chega na nossa família, nos tornamos pai, mãe, com a nossa expectativa, né? Eu quero que meu filho seja assim, eu quero que ele faça assim, eu quero que ele me responda de tal forma, eu quero que da primeira vez que eu falar, ele obedeça. Né? Nossa, são tantas as expectativas. Só que lidar com pessoas não é assim. Não existe uma fórmula mágica, instantânea, como uma receita no qual a gente faz passo 1, 2 e 3 e tá pronto. Não. Nós estamos falando de pessoas que têm personalidades, temperamentos, gostos, né? E que é diferente de nós. Então, eu percebo que muitas das vezes essa necessidade, e muitas das vezes não é consciente. É uma necessidade inconsciente. Mas às vezes uma necessidade daquilo que eu tive porque não consegui atender tal demanda da minha mãe. Uau, agora é a oportunidade do meu filho atender aquilo que eu não atendi. De escrever diferente aquilo que eu fiz, as escolhas que eu fiz. Então, muitas das vezes, isso ainda é muito latente. A gente percebe isso, inclusive, já falando aqui do ensino médio, às vezes até no vocacional. A gente para pensar, conversa com os alunos. O meu pai e a minha mãe desejam que eu faça tal coisa. Mesmo? Pera lá, né? Isso tem a ver com você? Você quer isso? Você quer isso? Isso é lindo, é importante, sim. Quando a gente fala de dar prosseguimento a uma história. Mas isso é genuíno, é real, é efetivo ou é uma obrigação? Porque quando a gente lida muito por obrigação, ou por medo, ou por necessidade de uma obediência cega, eu vou muitas das vezes silenciando muitas coisas internamente. E o silenciar faça com que eu não me entregue verdadeiramente, né? Eu entrego uma parte só. Eu crio muitas personas. A gente fala hoje de um mundo de muitas personas, né? Às vezes eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou uma outra em casa, eu sou uma outra com o cônjuge, eu sou uma outra para minha filha. Só que uma hora esse excesso de necessidades de ter que atender muitas demandas e não ter o desfrute de quem realmente eu sou, volta lá para as raízes, os meus valores, o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Faz com que impacte, eu adoeço emocionalmente, mentalmente, nossa, e assim por diante. Eu sei que todo pai tem um sonho, toda mãe tem um sonho para o filho e para a filha, mas não para ser uma réplica sua. Como pai, o que os pais podem fazer, precisam fazer para que aquela criança seja ela? Para que ela tenha a sua história, né? O seu próprio DNA. O que eles podem fazer para ajudar a isso acontecer? Olha, o ser humano tem a necessidade de pertencer a algo. Então, essa família no qual ele pertence precisa falar uma mesma linguagem, precisa ter uma crença, uma base sólida, na qual seja notório que mesmo que eu faça aquilo que eu acredito que devo fazer, que é o passo correto, não depende de mim todos os resultados, depende de mim a minha escolha, mas não depende aquilo que o outro vai me responder diante da minha escolha, né? Então, algo que eu falo muito, que é muito importante, Mário, é trabalhar a identidade. Qual é a identidade do seu filho? Qual a identidade da sua filha, né? Como que ele se vê, como que ele se percebe, porque quando a gente fala de identidade, a gente fala de aquilo que é necessário para uma autoestima, aquilo que é necessário para uma resiliência, para pensamento crítico, para decisões responsáveis. Muitas das vezes a gente está lidando com crianças e adolescentes no qual não consegue tomar uma decisão consciente. Por quê? Porque eles simplesmente reproduzem
Ah, é isso que tá na moda, é isso que tá acontecendo, é isso que é a trend do momento, é isso que eu preciso fazer para pertencer a algo, ou é isso que eu preciso falar para o meu pai me ver, ou para minha mãe me ouvir, porque não chega a ser uma escuta efetiva, às vezes só para chamar atenção. E isso vai fazendo com que a identidade cria furos, e ela não é sólida. Muitas das vezes eles não sabem quem eles são, eles sabem o que eles gostam, não sabem os desejos, não sabem aquilo que faz sentido para eles. Então, eu poderia dizer, trabalhe na identidade do seu filho. Porque quando a gente fala em identidade, a gente fala de um conjunto de coisas. A gente fala de valores. Qual que são os valores da nossa família? Aquilo que é inegociável para nós. Porque se o seu filho desde pequenino sabe, por exemplo, que o respeito é inegociável, quando ele agir com desrespeito, eu vou trabalhar com ele ação e consequência. Opa, vamos lá, vamos lembrar aqui o que é inegociável para nossa família. Quais são os valores? Um deles é o respeito. E como que eu posso fazer para você me respeitar e eu te respeitar diante disso? Então, quando a gente fala de identidade, a gente fala de um conjunto de coisas, né? Que envolve crença, envolve amor, envolve saber aquilo que ele é e por que ele é. E aí, com isso, ele não vai ser manipulado facilmente. Ele não vai ter relações tóxicas de tal modo que ele... E agora? Eu vou fazer só porque o outro está pedindo, né? Então, a identidade fala de que mesmo que o resultado não seja aquele que eu esperei, mas eu vou saber lidar com a frustração, com a quebra da minha expectativa, porque eu sei quem eu sou. Porque quando a gente não sabe quem a gente é aquela velha, né? Eu gosto muito daquela frase do gato, do filme da Alice, do País das Maravilhas, né? Para onde você está indo? Eu não sei para onde eu vou. Quando a gente não sabe, qualquer coisa serve. Então, não pode qualquer coisa servir para os nossos filhos. Eles precisam saber quem eles são, o porquê que eles fazem parte daqui, quais são os propósitos da vida dele. E é o meu papel como mãe, é o nosso papel como pai e mãe de passar isso para eles. Nós que estamos educando. Que esse é um outro desafio que a gente tem, né? Muitas das vezes a gente hoje depende muito da escola a fazer alguns princípios nos quais deveriam ser trabalhados em casa, porque a escola tem um limite, né, de atuação. Bem, e assim por diante. Não é a escola que vai educar os filhos, né? São os pais. A escola é uma parceira, nesse projeto. É uma né? linda parceira, né? A escola muitas das vezes percebe coisas no qual em casa não é perceptível, né? Falando um pouco de mim, minha filha é uma filha única. Então, muitos dos desafios eu não tenho com a Catarina dentro de casa, porque ela não tem um irmão que mexe nas coisas dela, alguém que tira do lugar, ou que gere ali uma provocação, ou que fale algo que ela não está esperando. Mas na escola ela tem que saber lidar com a sociedade, né? O laboratório da sociedade, tem vários, tem... Na sala são o quê? 25 irmãos, né? Muito diferente dela. Então, qual que é a minha linha limite ali? O que eu preciso fazer para respeitá-lo, mas ao mesmo tempo me respeitar? Saber o porquê que eu vou fazer ou não vou fazer, né? Então, é muito diferente. A gente precisa estar aberto a isso quando a gente fala da escola. Entender que muitas das vezes o filho de dentro de casa não é o mesmo da escola, ou às vezes ou o contrário. Às vezes na escola se comporta de tal modo, obediente, não responde aos professores, sempre solícito. Em casa a mãe pede para arrumar uma cama e fala não. De jeito nenhum. Tô fora. Então, e por que isso? Eu costumo dizer que nós precisamos olhar além do comportamento da criança e do adolescente. O comportamento é só uma forma dele gritar e dizer assim, opa, eu tô com alguma necessidade não atendida. E nem sempre é uma necessidade efetiva, mas que para ele é. Então, o comportamento deles, o falar, o vocabulário, o se expressar, o agir, uma birra, o não querer dormir, porque a cada fase da criança e do adolescente são necessidades diferentes, né? Sim. E os pais precisam lidar com isso também de forma diferente. Às vezes, quando são pequenos, um desafio é lidar com a privação de sono. Aí depois cresce um pouco, o desafio é lidar com tantos porquês, com as birras, com as vergonhas ao vivo, né? Eu falo que depois que a gente se torna mãe e pai, a gente aprende a passar umas vergonhas ali ao vivo, não é? Ter jogo de cintura, lidar. Então,
ter esses espaços do papel da escola, o papel da família e a importância dessa parceria, né? A IPG, ela valoriza demais essa parceria. A gente trabalha aqui, nós estamos hoje no exemplo do Family Cat, mas nós temos reuniões, tem a Connection IPG, são tantas as frentes. Reuniões individuais, escutativa, porque a gente acredita que muitas das vezes aquilo que a gente vai perceber aqui na escola, às vezes o pai não percebeu, mas nós iremos falar, pai, mãe, vamos conversar, a gente está percebendo tal coisa. Faz sentido para você? Você percebe isso em casa também? Poxa, eu percebo. Mas eu não tinha noção que poderia ser característica dessa ou dessa situação, né? Então, é um leque, são muitas possibilidades que se abre dessa parceria. E é importantíssimo quando a gente fala uma mesma linguagem, né? Porque muitas das vezes não acontece. Muitas das vezes eu estou tão envolvida, imerso nas minhas tarefas, nas minhas obrigações, que eu simplesmente tenho como expectativa que o meu filho volte pronto. E não é assim que funciona. Com certeza. Não é uma matemática pronta, né? Interessante que você falou da identidade e às vezes os pais colocam um peso muito grande na performance do filho, Sim. o que ele precisa fazer, e às vezes ele tem que fazer para ser, mas ele já é. Sim. Fala um pouquinho disso, como é que a gente pode quebrar essa barreira dessa expectativa de cobrança de ter que performar? Porque na escola você tem que fazer prova, Sim. você tem que fazer oral report, você tem que liderar, você tem que fazer Sim. isso. Várias coisas que você precisa fazer. Mas em casa, na realidade, a identidade é quem você é, não é o que você faz. Fala um pouquinho sobre isso. Eu diria que o primeiro passo é eu, no meu papel de adulto e de maduro da relação, aceitar o meu filho. Muitas das vezes eu tenho dificuldade, quando digo eu, nós seres humanos, tá? Eu, o papel de pai e mãe. Às vezes eu tenho dificuldade de aceitar quem ele é, como ele entende, como ele se comporta, se ele tem, às vezes, dificuldades decorrentes apenas de uma fase de idade, de uma imaturidade neural, ou se ele tem uma dificuldade fisiológica, uma dificuldade efetiva, seja um transtorno, o que quer que seja. Mas eu entender quem é. Então, eu preciso olhar o meu filho com a lente limpa e não com a minha expectativa. A gente volta um pouquinho, né? Então, isso muitas das vezes será que o 10 que eu quero do meu filho é o 10 que de fato ele pode dar? Ou o 8 dele é o que equivale a um 10? Porque tem muitas das vezes isso. Às vezes, sim, ele faz o melhor dele. Às vezes, nós estamos falando de crianças e adolescentes que têm capacidade de se concentrar efetivamente por 30, 40 minutos. Tem crianças que se concentram por 10 minutos, crianças por 5 minutos. Então, são diferentes, né? São diferentes. Então, o que fazer para que eu ainda continue acreditando e amando o meu filho pelo que ele é? Sabe aquela questão de que eu não concordo com a sua atitude, mas eu te amo ainda assim? Isso, às vezes, está muito escasso hoje em dia. Eu cobro tanto as performances e os resultados que eu esqueço de dizer para o meu filho o quanto ele é amado, independente do que ele faz. Filho, eu não concordei com a sua atitude, mas eu continuo te amando. A gente vai ajustar o seu comportamento, nós vamos ajustar a sua escolha, mas eu continuo ao seu lado. Então, isso volta um pouquinho também para a identidade. Legal. Por isso que eu falei, é um conjunto muito grande, né? Mas quando eu exijo demais do meu filho, pode ser que sim, que eu vá exigir que ele seja e que ele tenha condições de suprir tudo aquilo no qual eu espero. Mas eu só vou saber isso se eu realmente olhar para ele com a ótica dele mesmo, né? Quem é ele, o que ele gosta, o que ele faz, quais são as capacidades. E eu diria até um pouco antes, né, Mari? Será que a gente investe tempo em conhecer os nossos filhos? Será que realmente a gente sabe o que os nossos filhos gostam? O que eles gostam de brincar? Que tipo de música que eles gostam? Qual é a comida preferida? Às vezes a gente tá tão correndo, que eu não conheço o básico dele. E isso pode parecer, ai, não, isso não acontece. Acontece e acontece muito. É aquela necessidade do óbvio ter que ser dito, né? De eu, às vezes, não conhecer realmente o básico. O que ele gosta de fazer? Por que ele gosta de tal jogo? Né? Por que não? Qual que é o paladar dele? Né? Eu tô falando isso e eu me lembro de algo que eu vivi com a Catarina. Ela sempre gostou de legumes. Sempre gostou.
Sempre comeu muito bem. Come comida muito bem. Não tive esses desafios com seletividade alimentar com ela. Mas eu precisei entender que a Catarina não era aberta à parte sensorial de coisas cruas, de salada. Ela tinha uma certa aversão. E eu só percebi isso prestando atenção nela. Então, com isso eu fazia o quê? Opa, o que eu preciso fazer para ela ter a vitamina necessária? Se ela não vai comer desse jeito, como que eu vou fazer? Então eu vou colocar uma beterraba no molho do feijão? Então isso só é possível. Estou dando um exemplo muito simples aqui de algo de uma comida, mas para isso eu preciso me permitir entender, olhar, me conectar, brincar, passar tempo junto, jogar. Entende? Legal. Estava pensando aqui, você falou dessa expectativa, né, de ser, quando Jesus começou o ministério dele aqui na Terra, antes dele fazer qualquer coisa, ali no batismo dele, diz que uma voz do céu diz assim, né, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus não tinha feito nada, não fez um milagre. Mas Deus já falava para ele, esse meu filho, o pai falando para o filho, ele é amado. Sim. Eu tenho muito prazer nele, independente do que ele tenha feito. E como é importante fazer isso. Muito é uma das coisas que eu sempre aprendi. Eu ouvi isso muito de meu pai, que me amava, dizia que me amava, eu sabia que ele me amava. E também com os meus filhos, deles saberem que eu os amo. Sim. Independente do que eles fizeram, onde eles estão, que eles sempre souberam disso, como isso é importante. Sim. Dá algum exemplo prático de como que os pais podem, os filhos podem saber que são amados pelos pais. Um exemplo simples é passar através de uma segurança de que eles podem te contar qualquer coisa. Às vezes os pais falam, poxa, mas ele não me fala. Mas quando ele começa a falar, ele se assusta, ele fica sisudo, ele muda ali a comunicação corpórea, tom de voz, fazendo com que o filho muitas das vezes fala, opa, acho que isso não é bem-vindo, isso eu não posso falar. Então, a gente conseguir olhar para um filho, para uma filha e dizer, filha, pro bom e pro ruim, pro certo e pro errado, conte comigo. Isso é maravilhoso. Porque nós precisamos ter esse canal de conexão com ele. Saber que se o erro vier para nós, uau, que oportunidade incrível que nós temos de ajudar os nossos filhos a ajustar uma rota. Eu digo isso na minha época, eu acho que você também há de concordar comigo, a gente não era muito aberto a erros, né? Nós não poderíamos... Antigamente a gente não podia muito testar. Falou uma vez e é isso, tem que fazer porque eu mandei. É só uma chance que você tem de fazer o certo. Então, muitas das vezes nós crescemos com essa expectativa de que eu tenho que acertar sempre, que eu tenho que dar conta sempre, né? E não é assim. Nós estamos em aprendizado contínuo. Muita performance, né? Muita. E eu preciso entender, o meu filho precisa entender que para qualquer parada eu vou estar lá com ele. Então, uma ideia, algo prático que eu diria é: gere essa confiança para o seu filho, olhe para ele e assuma um compromisso que, independente do que aconteça, você estará ao lado dele. E aí a gente vai descobrir o que e o como e quais serão as estratégias e de que maneira iremos fazer. Uma outra ideia prática e simples de fazer é criar uma tradição familiar, né? Como que a gente pode impactar isso no nosso dia a dia? Nós vamos uma vez por semana fazer um camão na sala, a gente vai ter um cine pipoca, nós vamos fazer um piquenique no jardim de casa, na garagem. Crie tradições familiares, né? Isso é muito importante. Saber, os filhos aprendem a esperar por aquele momento, os pais também a se prepararem para aquilo. E é importante que seja uma conexão real e efetiva, né? Sem distrações, né? Um momento de almoço, jantar em família. Deixa uma caixinha lá de eletrônicos, proibido eletrônicos, nesse ambiente de olho no olho, de conversa, de construção, de como foi o seu dia, como você está se sentindo. Então,
Bem, teriam muitos outros exemplos, e eu diria até porque isso equivale muito à fase que o seu filho está, né? Quando a gente fala de crianças muito pequenas, é importante que a gente se possibilite a brincar efetivamente, sentar no chão, né? Dar risada, cantar músicas, ter uma rotina do sono gostosa, importante, né? O preparo desse momento de dormir, momento de uma oração, de devocional, bem... a cada fase, eu acredito que as práticas mudam um pouco. Mas eu acredito que essa da tradição familiar, de um elo de confiança, de para qualquer coisa eu estou com você. Isso não significa eu concordar com você. Significa estamos juntos. Você tá falando, a gente está falando de amor. Eu me lembro que em casa nós tínhamos uma tradição. Falando em tradição, meu pai chegava assim e falava assim, Mário, você sabe de uma coisa? Eu falava, não. Ele falava, eu te amo. No dia seguinte, ele chegava, mesma expressão, Mário, você sabe de uma coisa? Eu falava, não. Eu te amo. Sim. Já na terceira vez, eu já sabia. Mas ele perguntava, você sabe de uma coisa? Eu falava, não. Porque eu queria ouvir. Queria ouvir. Eu te amo. Incrível. E a gente fez isso com os meninos também. Sim. Como foi legal. E é só de você... Você sabe de uma coisa? Eu sei, você me ama. Como isso fez bem, como isso é bom. Saber que alguém te ama, independente do que você faz, é por quem você é. Sim. E não só verbalizar o amor, mas... expressar o amor até com abraços, com beijos, isso ainda é importante hoje em dia? Muito importante. Fala sobre isso. Muito importante. Você sabe que você falou isso em casa, Já te disse isso hoje, filha? Em casa eu falo, filha, já te disse hoje? E no início era o quê? Eu amo você. Mas é muito importante ouvir, né? Você sabe que... falando um pouquinho da importância do carinho, do afeto, né? Cada pessoa tem a sua forma de expressar o amor, né? Tem pessoas que gostam do toque, tem outras... A gente fala até das 5 linguagens do amor, né? Às vezes a pessoa gosta da palavra de afirmação, do tempo de qualidade e assim por diante. Mas eu preciso me permitir amar, mas sabe o que antes eu preciso me permitir? Ser amado. Né? A Bíblia diz que eu preciso amar ao próximo como eu me amo. E muitas das vezes a gente esquece desse grande e necessário ato de amor próprio. Então, por muitas das vezes eu me ignoro, eu me coloco lá em último plano. Só que isso faz com que eu tenha dificuldade de ser inteiro, de eu amar verdadeiramente. Porque o amor vem junto um combo do perdoar, né? Se eu amo, eu perdoo. Se eu tenho uma dificuldade de me entregar verdadeiramente, eu não vou perdoar, eu vou criar ofensas, eu vou criar cargas, eu vou criar limites. Eu amo quando faz isso, quando não, eu não amo. E assim por diante, né? Então, é muito importante a gente discernir o quanto eu preciso amar o outro, mas eu também preciso me amar. Então, isso precisa andar junto, eu preciso ter autocuidado, eu preciso demonstrar atos de amor, né? Como que seu filho ou sua filha entende? E eu diria algo um pouco prático também sobre isso. Quando a gente fala de pai e de mãe, ou da parte de relacionamento dos responsáveis por aquela criança ou adolescente, independente da idade. Se o seu filho e a sua filha moram dentro da sua casa, você, dentro de casa ou fora, vai continuar sendo um exemplo, uma inspiração para ele. Então, tome cuidado com o que fale. Não brigue na frente dos filhos, né? Nossa, como a gente ouve isso aqui. Olha, eu acho que os meus pais vão se separar, mas por quê? Porque eu vi eles brigando. Olha só. Eu tô muito preocupado, por quê? Porque eu vi uma fala da minha mãe com meu pai. Ou porque eu vi minha mãe chorando. Nossa, são isso muitos os exemplos. Demais a criança, porque ela não tem a maturidade neurológica e de idade de entender. Nós temos uma parte do nosso cérebro que é responsável por essa parte emocional, de tomada de decisões, de compreensão efetiva, dentre tantas habilidades necessárias, que só termina de estar pronto com 24, quase 25 anos.
Então, eu não posso exigir algo do meu filho que às vezes eu exijo, no qual ele não tem condições. Então, é muito importante a gente discernir isso, né? Então, nada de brigas, gritos, palavrões, atos descompensados perante as crianças e adolescentes, porque isso impacta demais. E muitas das vezes, a criança se coloca no lugar de culpado. Nossa, como isso acontece? É mesmo? Muito. Ah, o meu pai tá passando por isso porque a culpa é minha. Ah, porque eu não fiz aquilo que eles me pediram. A criança acha que ela é a culpada daquilo. Sim, mesmo que ela não tenha nada a ver com aquilo. Muito. Isso não é raro, isso é comum. Mesmo que aquilo não tenha a ver com ela. A criança acha. Então, às vezes, os pais falam, por exemplo, de problemas financeiros. Às vezes, uma viagem não atendida, às vezes não é tanto um problema efetivo, mas uma quebra de expectativa. E aí a criança tinha pedido, nossa, já lidei com isso várias vezes. Um presente, eu estava na expectativa de algo, e aquilo que o pai ou a mãe conversa, eu já ouvi, dizendo assim, eu sou um peso para vocês, né? Eu sou um custo muito alto. Então, não consegue o discernir, não tem maturidade efetiva. Então, a gente também tem que pensar. Nós somos os adultos da relação. Aquilo que eu devo falar, aquilo que eu não devo, aquilo que é importante, o que não é. Então, o que eu preciso, o que é importante eu trabalhar ali em conjunto. O que não, eu vou esperar meu filho e minha filha dormir, eu vou conversar em um outro momento, eu vou dar uma tarefa para ele, para que eu possa agir de um outro modo. E aí, eu preciso discernindo meios, né? O como fazer isso. Mas tomar cuidado, porque as nossas palavras, a nossa comunicação, não só a verbal, a gestual, a corpórea, passam uma mensagem. E que mensagem é essa que a gente está passando para os nossos filhos? Oh, que importante, né? Como é importante a gente falar sobre isso, né? Sim. E equipar esses pais, monitorar os pais, né? Vocês que estão nos assistindo, que privilégio, que responsabilidade ouvir de alguém que está com a mão na massa. E como é importante. Sim. E Camila, a gente já está chegando aqui no final desse podcast. Eu acho que nós vamos conversar mais sobre isso. Eu quero já vou até te convidar para você voltar para falar sobre isso. Considerações finais sobre o que a gente acabou de falar agora. Por que isso é importante, né? Por pai que tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, porque é importante esses princípios que a gente acabou de compartilhar. Porque a gente não está criando filhos para agora, para o hoje. Nós estamos criando para um futuro. Então, muitas das vezes, a gente planta sementes no qual a gente não consegue mensurar quais serão os frutos. Mas esses frutos serão resultados daquilo que eu estou fazendo como pai e como mãe, né? Eu tenho grande responsabilidade naquilo que o meu filho ou minha filha escolhe ser e fazer. Então, é muito importante eu discernir o tempo, né? O tempo do investir, aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu escolho ter por contraprestação, entender as minhas prioridades. Quais são as prioridades da nossa vida? A gente fala tanto de gestão de tempo, de demandas urgentes, de circunstâncias inesperadas, e nós sempre teremos, Mário, sempre. Sempre teremos que lidar com situações não planejadas. Mas a vida é feita disso. Mas quais são as nossas prioridades? Os meus filhos são prioridades, a minha família é uma prioridade. Então, sendo uma prioridade, eu preciso tirar um tempo para elas, preciso tirar um tempo para mim, preciso ter tempo de descanso, preciso ter tempo de ajustes. Sabe, eu costumo muito dizer isso. Conflitos é uma oportunidade, e uma linda oportunidade. Significa que alguma coisa precisa ser ajustada. Então, como que eu vou lidar com aquilo que não está bom? Como uma oportunidade de transformar aquilo em algo que nós precisamos aprender e discernir e melhorar. Então, invista tempo. A gente não vai conseguir... às vezes, a gente fala sobre investimentos. Vamos até fazer um paralelo aqui de dinheiro. Às vezes, eu fico pensando lá, daqui tantos anos, eu quero ter tanto quanto dinheiro. Mas não estou depositando. Não estou depositando. Aí, eu vou sacar o quê? Qual que vai ser o saldo disso? Então, eu preciso hoje entender da importância dessa entrega efetiva para a minha família, né? Para os meus filhos. Excelente. Muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. Maravilhoso conteúdo, quão relevante e importante isso para os dias de hoje, para os pais de hoje, para as famílias de hoje. Muito obrigada. Obrigado, viu? E continue contando comigo. Com certeza.
Um prazer ter você conosco. Espero que tenha sido inspirador para a sua vida. Eu sugiro que você volte e assista, compartilhe com outras pessoas o que você ouviu hoje aqui. Tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida, na sua família, nos seus filhos, na vida de muitas pessoas. Muito obrigado por estar nessa edição da IPG Family Cast e nós nos vemos no próximo programa. Deus abençoe. Obrigado, a todos Camila. nós. Obrigada, viu? Obrigada.